Por que às vezes um acontecimento na infância influencia tanto a vida adulta? Bora tomar um café e bater um papo ao vivo? Olá, eu sou Rodrigo César e você está aqui no Instagram, Rodrigo César Psi, e também vai assistir a gravação no YouTube, canal Rodrigo César. Mas eu recebi uma caixinha, numa caixinha de perguntas eu recebi uma perguntinha aqui, né? Por que um acontecimento às vezes simples na infância influencia tanto na vida adulta? Então, bora tomar um café? Quero agradecer a você que fez a pergunta, que está transformando isso numa live, né? Que pôde fazer com que eu transforme isso numa live, porque a gente vai falar sobre o arquétipo da criança ferida. Mas também a gente vai falar sobre outras questões. Por exemplo, se a gente fizer uma analogia, uma metáfora, pegar aí uma alegoria, né? Vamos pensar assim. Se a gente olhar para uma casa, para a construção de uma casa, se a gente começa a construir uma casa pelo alicerce, né, que é essa parte abaixo do solo, que vai dar toda a estrutura para o que vem acima, seja casa, prédio, uma construção, enfim, a infância é esse alicerce. E se a gente está construindo esse alicerce num terreno ruim, talvez não dê bom se a gente não fizer tudo certinho, né? E se a gente está construindo esse alicerce, a gente começa a bombardear isso de alguma forma, ou ter situações onde sejam criadas avarias nesse alicerce, né? A gente tem um problema grande aí lá na frente, né? Quando a gente vai colocando tudo, não adianta ter o espelho mais bonito, o piso mais bonito, a tinta mais cara, os móveis mais elegantes, se a estrutura tá ruim. Isso vai impactar de alguma forma, né? E se a gente pensar em termos de psicologia, a infância, ela é todo o período onde vai se formando a identidade da pessoa, vai se formando também a personalidade da pessoa, né? Então, às vezes uma experiência, ela pode trazer para essa pessoa uma forma de padrão comportamental. De que maneira? Se a gente pensar em arquétipos, né? Nosso inconsciente coletivo, eu sou psicólogo junguiano, então meu vocabulário aqui vai ser da psicologia analítica, né? Na nossa psique temos uma parte que é o inconsciente coletivo, que é formado por todos os arquétipos. Arquétipos são formas universais de comportamento, né? Então é como se fossem algoritmos para que entrem em ação diante de determinadas situações. Então se evoca isso e tem ali um padrão de reação típico, arquetípico. Por que arquetípico? Porque é antigo, é tipicamente antigo, né? Porque isso vem também dos nossos antepassados. É claro que algumas coisas vão se atualizando conforme a evolução da humanidade, mas algumas reações, por exemplo, elas são semelhantes. Por exemplo, o medo. Diante de uma situação que me dá medo, ou eu luto ou eu fujo. Igualzinho lá nos primatas, nos primitivos, né? Nos povos originários, tal, e primitivos principalmente, que olhavam para aquele bicho, para aquele mamute, eu como isso ou isso me come. Então eu fujo ou eu luto. Então quando a gente se depara com um desafio hoje, a gente está muito ali com esse sistema límbico ainda, essa herança. Mas se a gente pensar em termos de inconsciente coletivo, a gente herda muita coisa, tá? Então se a gente pensar, né, nessa criança que vivenciou uma situação traumática, que é essa situação que a pessoa colocou simples, né? Se fosse tão simples, não estava trazendo tão profundamente hoje, né? Então a gente pode pensar que essa situação é uma situação chamada de trauma. E trauma é uma situação carregada de afeto, uma carga com intenso afeto. Afeto é algo que atinge, que afeta. A gente pensa em afeto, coraçãozinho, mas não é só isso não. É algo que nos... Ixi, o Instagram fez aqui uns coraçõezinhos, é isso? Nossa, o Instagram é bonitinho, né? Fazendo um coraçãozinho. Então não é só esse tipo de afeto que a gente está falando, né? A gente está falando também de afeto negativo. A gente também está falando daquilo que nos afeta, que nos atinge, que nos atravessa, né? Então ali... com essa carga intensa de afeto, tem-se o trauma. E quando tem-se um trauma, pode ser constelado um complexo. O complexo é um conjunto de imagens que está relacionado a um arquétipo. Então, vamos dizer assim, complexo de inferioridade.
Em algum momento, de repente, eu sou uma criança, e às vezes um adulto, que me deparei com uma situação onde uma pessoa que eu prezava muito me humilhou muito. Falou que eu era muito ruim, me desmerecendo mesmo. Ali talvez tenha formado um complexo de inferioridade, onde eu me sinto menos. E toda vez que eu tiver em situações que me remetam a essa experiência traumática, ou sendo igual, ou que apenas me remeta, quem entra em ação? Esse complexo. Por isso que se diz que o complexo, né, ele modifica o nosso comportamento. Ele é como se fosse uma personalidade dentro da nossa personalidade. Ele guia a gente, né, para alguns padrões de comportamento, porque o complexo ele tem um núcleo arquetípico. Por isso que a gente fala, né, desse padrão de reação, né, arquetípico. E nós temos aí o arquétipo da criança ferida, que vai ter o complexo da criança ferida, né? O arquétipo da criança ferida é uma criança que sofreu alguma situação onde foi ferida por alguma pessoa de sua extrema confiança, né? E isso não foi elaborado. Isso deve ter eliciado, ele deve ter startado, deve ter iniciado um padrão comportamental. O pessoal está chegando aqui, boa tarde. Hoje estamos de tarde aqui, mas a gente também vai falar de coisas à noite, tá? Que eu abri caixinha de pergunta no Instagram e aí a gente vai respondendo lá também, tá? Tô até vendo aqui que o pessoal tá mandando mensagem aqui. Beleza, só dar um ok aqui. Beleza. Prontinho. É o próximo paciente que tá me dizendo que vai atrasar. A gente tem uns minutinhos a mais aqui. Ai, que maravilha. Mas ele que tá atrasado, não sou eu. Mas é um querido. Enfim, sobra mais tempinho pra gente aqui. Então, assim, o arquétipo da criança ferida é quando a gente está adulto e a gente carrega essas marcas do passado, né? Quando a gente traz para o hoje esses fantasmas do passado, essa sensação de abandono muitas vezes, né? Eu fiz aqui um roteirinho para a gente conversar a respeito, né? Muitas vezes, né, esse complexo da criança ferida tem a ver com um sentimento de abandono, de rejeição, de inadequação, né? E se a gente parar para pensar, quantas vezes a gente está buscando aprovação nos tempos de hoje, seja do chefe, seja de um namoro, seja de um casamento, mas porque a ferida aberta está lá na infância em relação a pai e mãe, ou algo, ou melhor, ou alguém que fez esse papel de maternagem, paternagem, né? Então, assim, como que fica, né? Por isso que as pessoas às vezes são tão imprudentes, né? E aí eu vou meter um dedo numa ferida social, que, por exemplo, outro dia, aquele show de horror, que foi aquela pessoa, eu não posso colocar alguns adjetivos aqui, aquela pessoa que quis que uma criança de 11 anos mantivesse uma gestação. A gestação pela gestação. Como é que fica a cabeça dessa criança de 11 anos? Como é que fica a cabeça dessa criança que vai nascer? Ninguém pensa nisso, porque se ele fala vida pela vida. Rodrigo, você é abortista? Acho que a resposta está aqui, né? O direito não só à vida, mas também à vida psíquica de cada ser humano. Né? Então a gente esquece que vida psíquica também existe, né? E aí é muito fácil determinar para o outro o que é melhor para o outro, né? Com base na minha crença. Isso eu não admito. Porque isso faz parte de uma questão religiosa, né? Então, assim, a gente tem que ter muita ciência do que a gente faz, do que a gente planta e como isso impacta no outro. Se a gente está falando de arquétipo da criança ferida, certamente essa pessoa que viu Jesus na goiabeira, que vocês sabem de quem eu estou falando, e ela conta isso, ela foi uma criança ferida. Ela foi. Dentro dela, talvez ela tenha esses motivos para que essa vida seja preservada, mas ela está mais olhando para as dores dela, projetando no outro. Provavelmente, supostamente, porque eu não quero entrar com processo, não quero receber processo aqui, não me cabe analisar ela. Mas eu entendo que ela tem uma linha de raciocínio,
porém uma linha de raciocínio complicada, porque invalida o outro com base na dor dela ou da visão dela. Então, assim, quando a gente é uma criança ferida, muitas vezes a gente não tem noção do nosso ferimento interno, e quando a gente cresce, a gente está jogando para o outro uma coisa que é nossa, a gente está cobrando do outro uma coisa que é nossa. Né? Então, assim, como é que eu posso ter a presunção, eu não sei se existe outra palavra, de supor o que é melhor para o outro? Mas eu tenho que ter o discernimento da autoconsciência, de conhecer. Perguntaram hoje na caixinha também o que é autoconhecimento. É pergunta de vestibular, né? Parece simples, mas não é. O que é autoconhecimento? Você que me assiste, coloca aqui nos comentários. Se você está vendo a reprise, coloca também o que é autoconhecimento. Não é só se conhecer simplesmente, tem pegadinha aí, né? É a gente conhecer o nosso funcionamento, mas a gente conhecer as nossas potencialidades que estão na sombra, os nossos desejos reprimidos que estão na sombra, as nossas maldades, os nossos aspectos negativos também, né? Mas a gente conhecer como que a gente transcende tudo isso também, a nossa potência, a nossa autorrealização. E a autorrealização é nominal e intransferível, é nossa, é auto. Então, a gente que vai buscar essa autorrealização, né? É só que a gente também não pode demandar demais do outro, porque a autorrealização é auto, né? E o outro também tem as autorrealizações deles, né? Então, assim, quando eu olho para minha história, quais são as minhas feridas? Será que eu tenho feridas? Porque às vezes eu acho que eu não tenho e está escancarado para todo mundo, só eu que não estou vendo, né? E às vezes eu não tenho, às vezes eu tive uma vida mais privilegiada e não tenho tantas feridas complicadas assim. Mas se a gente pensar em sentimentos de abandono paterno e materno, né? E às vezes o sentimento não necessariamente ele foi real, às vezes é só a percepção da pessoa, né? Se a gente pensar nesse sentimento de abandono e de rejeição, a gente olha para o futuro e a gente tem o que nas relações? Medo de perder o emprego, medo toda hora do chefe demitir. Aí a vida ensina, porque o self, que é o maestro regente da nossa psique, coloca a gente diante de alguns desafios para a gente se lapidar, porque a autorrealização é isso, né? O processo de individuação é a gente nessa potência evolutiva. Então o self vai me botar em situações que me remetam a esse complexo para eu aprender. Tipo, a lição a gente sabe de cor, só nos resta aprender. Então vai colocar a gente com um chefe que é maluco, que vai toda hora ficar ameaçando a gente, que a gente não vai ter segurança, né? Aí eu não tenho chefe, eu tenho clientes, eu sou autônomo, ou empresário, tenho clientes, e qualquer rejeição de cliente eu já me descabelo, se eu tenho cabelo, se eu não tenho cabelo, a metáfora tá aí. Mas em relações afetivas, né? Então o quanto que de repente eu estou trazendo para o hoje não tenho noção, né? Efeitos do bullying, por exemplo, na escola, né? Porque as crianças crescem, elas se transformam e elas sofrem bullying por causa das transformações do corpo. Não estou nem falando de orientação sexual e identidade de gênero, eu estou falando de que cresce, um cresce mais que o outro, a voz fica meio fina, sabe? São modificações que as pessoas sofrem bullying. E a partir dali, conforme foi a experiência, e às vezes quando crescem, quem fez o bullying nem lembra. E tá de boa, encontra essa outra pessoa e fala, pô, não sabia que afetou tanto você, mas afetou, né? E aí a gente tem que olhar para isso também, não pro outro, né? Porque o outro já foi, mas olhar para aquilo que ficou aqui, né? Porque esse arquétipo da criança ferida é o ferimento que ficou comigo, que ficou com você, com ele, com ela, com todo mundo que nós estamos falando aqui, né? Como é a nossa criança? Como que ela reivindica? Como ela reivindica essa injustiça desse ferimento? Ela vai ficar agressiva? Ela vai ficar testando o limite? Ela vai ficar chorosa, deprimida? Ela vai ficar ansiosa? Ela vai ficar
reclamona, ela vai ficar egocêntrica. São variações que a gente está falando de uma criança, mas que ao longo prazo é o adulto que está assim. Quem é o adulto? Somos nós. E se a gente não tomar consciência disso, revisitar a nossa história, veio uma pergunta hoje também. Ressignificar é uma palavra que ainda está na moda? Sim. Acho que desde que ela foi inventada, ela não deveria sair de moda, porque ressignificar a gente dá um novo significado. Não necessariamente a gente vai excluir o significado anterior daquela vivência, daquela experiência, mas a gente vai dar um novo significado, um novo sentido. E aí a gente tem quem? A experiência, a sabedoria. Né? E para ter a sabedoria, a gente tem que lidar com essa criança. Como que a gente acolhe essa criança? Se o Jung fala, acolha a depressão como se fosse uma visita de uma velha senhora, converse e veja o que ela quer, o mesmo para essa criança. O que a sua criança quer? Vou fazer uma proposta aqui para vocês. Foi ano passado? Acho que foi ano passado, se eu não me engano, quando foi lá para novembro. Eu estava fazendo um atendimento e me veio na ideia fazer uma atividade. Pedi para a cliente escrever uma carta para o Papai Noel. Cliente de quase 50 anos de idade. Ela escreveu, ficou brava comigo, porque eu dei essa atividade. Aí eu falei assim, tá, agora você vira a folha e escreve. Faz de conta que você está no ano que você tinha 10 anos de idade. Fizemos as contas, era tal ano, tal. Você vai botar lá o nome da tua cidade, vírgula. Hoje é 26 de novembro. 26 de novembro deste ano. Querido Papai Noel. E a magia aconteceu ali, a magia terapêutica, né? A alquimia aconteceu ali. Primeiro que ela lembrou que foi neste ano. Eu falei 10 anos ao acaso, tá? Ao acaso, as sincronicidades. Não teve um motivo específico, não tem uma técnica específica, uma justificativa científica para isso. De eu ter escolhido o número 10. Se a gente for pelo Jung, sincronicidades, os inconscientes se conversaram. Ela lembrou de um evento traumático, né? Então, assim, o que a nossa criança interna quer? Meu primeiro salário de adulto, né? Eu não trabalhei quando jovem nem quando criança. Meu primeiro salário de adulto foi... Porque tem pessoas que trabalham, né? Eu comprei um iogurte daqueles Petit Suisse, da Noni, e um da Net. Eu morria de vontade de comer aquilo. Claro que tinha na minha casa, mas eu queria comer uma bandeja sozinho de cada um, mas tinha que dividir com as minhas irmãs, né? Olha isso. Com, sei lá quantos anos eu tinha. Saí com pagamento, naquela época não existia... Nem sei se existia cartão de débito naquela época, sei lá como que eu paguei aquilo, se foi cheque, sei lá como que foi aquilo. Fui atrás disso. Porque nós estamos falando de diversos desejos. Claro que a minha criança ferida tem muitos outros desejos. Né? Eu, como um adolescente ferido, né? Uma vez fui chamado para dar uma entrevista na televisão, ao vivo, 7 horas da madrugada. Dei a entrevista e minha assessora de imprensa na época compartilhou, e um colega, um conhecido meu, né, minha assessora de imprensa é minha amiga, né, mas a gente estudou junto na época, no ensino médio. Um dos meninos que mais fazia bullying comigo, que seguia ela na rede social, falou assim, nossa, esse cara, a gente estudou com ele, né? Na hora eu lembrei, assim, mas não veio nada assim de briga, de diminuição, nada disso. Mas ele lembrou de mim. Ele provavelmente não lembra do que ele falou. Mas as coisas foram marcadas aqui. Então essa é a criança ferida. Então, por exemplo, uma das coisas da minha criança ferida que começou quando eu estava na 4ª série a sofrer bullying por conta de orientação sexual. 4ª série eu sou antigo, tá, gente? Eu tinha 10 anos de idade. Né? Mas às vezes... nesse período, os outros sabem mais da gente do que a gente, né? Então eu era chamado disso e daquilo, de nomes horríveis, mas eu mesmo não sabia o que estava acontecendo comigo, né? Então, se hoje eu passo por isso, se eu passei por aquilo lá atrás, passei na adolescência também, hoje eu luto
para que a gente repense uma série de coisas, inclusive dentro da psicologia analítica. Né? Inclusive dentro da psicologia analítica, para que a gente expanda os nossos horizontes em relação a ânimos e ânimas, sim, né? Que às vezes pode dar uma conotação binária, né? Então, assim, hoje eu luto para isso. Hoje eu luto para que o consultório seja não só o meu, mas como dos meus supervisionandos, dos meus alunos, dos meus colegas. Eu luto para que sejam ambientes acolhedores, para essas pessoas chegarem e poderem ser quem elas são. Independente se é binário, não binário, se é cis, se é trans, independente. Isso neste contexto, porque existem tantas outras coisas, né? E se a gente entrar no campo dos desejos, temos os fetiches, os desejos vocacionais também, porque assim, às vezes a pessoa quer ser uma profissão que ela acha que ela não vai dar conta e que as pessoas ao entorno dela subjugam ela, né? E aí ela vai se desmantelando e vai protelando. Tão difícil, né? Isso, porque aí vem alguém e fala com a ideia de gênio que é, basta se esforçar. Já falei aqui no canal, aqui no Instagram também, que eu sou extremamente contra o pensamento de meritocracia. Né? Eu acho que meritocracia não funciona, porque a gente ignora os aspectos sociais e mais. Né? Fiz uma série de stories agora há pouco, porque um rapaz me perguntou assim: Rodrigo, por que é tão difícil, às vezes a gente adia os nossos sonhos, os nossos planos? A gente adia por N questões. Não é só autossabotagem, não é só preguiça, não é só medo. Nós temos questões sociais e dependendo dessas questões sociais, por exemplo, hoje em dia, se você pega, por exemplo, cursos de marketing pessoal para profissionais, estão falando assim, se você é um profissional e quer trabalhar com paciente, cliente high ticket, você tem que usar o relógio tal. Gente, ó, eu uso tatuagens, tal. Tá aqui despelado aqui, tá depenado aqui, ó. As penas foram tudo cortadas aqui, os pelos, né? Porque eu fiz essa nova tatuagem. Olha que lindeza. Jean Love, minha tatuadora, né? Fez uma Art Nouveau, né? Então, assim, se você não tem tal carro, se você não tem tal relógio, se você não tem tal celular, então, tecnicamente, você não serve. Porque o parâmetro é o item de ostentação, né? E não tá ali. Não tá ali. Porque tem muita gente que tem tudo isso e vende consultas caríssimas e tecnicamente é péssimo, né? Mas quem está lidando com isso é o profissional, é a pessoa que tem o sonho de dar certo na carreira, de viver do próprio sonho, seja psicólogo, seja dentista, nutricionista, seja músico, seja engenheiro, o que for. Em algumas áreas a gente ainda tem a possibilidade de ser autônomo dentro dessa área. A minha área é uma dessas, né? Eu sou empresário porque tenho uma empresa, mas é como se eu fosse autônomo, né? Mas só por questão de tributação eu tenho um CNPJ, mas não deixo de ser autônomo, mas sou empresário também, mas empresário de mim, não tenho funcionários, é nesse sentido que eu me comparo com um autônomo. Mas enfim, a gente às vezes adia os nossos sonhos por N questões. Eu estava falando ali naquela resposta, porque o meu lugar de fala, de privilégios de um homem cis branco, embora gay, mas eu estou dentro da sigla LGBT, e os gays são os que têm mais privilégios na sigla, os gays brancos, né? Os que mais têm privilégios na sigla, mas ainda assim, se para mim é difícil, eu imagino para os outros. Eu imagino para os outros, porque a gente tem que lutar para fazer o plano, aquele planejamento, aquele sonho acontecer, e a gente já tem que lutar contra uma sociedade inteira por N coisas, sabe? Eu me debato hoje com uma coisa tão boba que é o psicólogo com tatuagem, o psicólogo que usa uma camisa colorida, o psicólogo que tem tatuagem no pescoço, tem tatuagem aqui na têmpora, na mão. Então são coisas assim que o estilo... mas você não vai ter cliente. Se o cliente não gostou da minha linda rosa, de bom gosto, que minha tatuadora fez, se o cliente não gostar, me julgar por esta linda rosa, ele não é para estar comigo. Vá com outra pessoa que não tem rosas lindas tatuadas. Paciência, tem gente que não tem rosas lindas tatuadas. Eu acho tristíssimo
Quem não tem tanta as tatuagens lindas da Jean Love. Mas é questão de gosto, é questão de escolha. Então venham a mim quem se identifica. Ah, mas você tem um monte de tatuagem da Madonna. Sim, gente, se não fosse a Madonna, eu não estava aqui hoje com vocês. Ah, é porque a Madonna salvou minha vida. Já contei isso em live. Né? Eu era um adolescente, cheio de bullying e tal. Né? Uma criança, um adolescente do arquétipo ferido ali, do adolescente, da criança ferida. Mas se não fosse a Madonna, através de uma música, me dá força, porque naquela época eu não tive acesso à terapia, não tive acesso à internet, a vídeo no YouTube, nem existia YouTube, né, gente? Que dirá vídeo no YouTube, né? Não existia rede social, né? Então, assim, na sincronicidade da vida, essa letra de Express Yourself que eu tenho tatuada aqui chegou pra mim e me fortaleceu. Mas eu carrego essa criança ferida até hoje. Assim como a maioria das pessoas. E o que eu faço com essa criança ferida? Eu preciso conhecer essa criança ferida. Eu preciso entender essa ferida. E o que eu vou fazer com essa ferida é outra história. Porque é a partir daí que a gente tem a transcendência, a gente tem o crescimento, a gente tem todas as questões evolutivas, né? Rodrigo, mas precisa dar conta disso? Como é que foi que perguntaram outro dia? Até quando? Cansa, né? Individuação, o processo de individuação é da hora que nasce ao suspiro final. Eu brincava dessa forma, mas outro dia lendo o livro do Jung, ele colocou mais poético, acho que no cerrar dos olhos, alguma coisa assim, né? Mas suspiro final eu acho meio debochado, mas é meio isso mesmo, né? O processo de individuação, a gente se tornar indivíduo, é constante. A gente nasce e a gente precisa começar o processo de diferenciação de quem somos com quem nos cuida, porque a gente acha que é a mesma coisa. A psique está ali nesse sentido. E a gente vai criando esse processo de individuação, né, ao longo da vida. Quem somos nós? Quais são os nossos desejos? Qual é a nossa história? Para que determinada situação aconteceu comigo? A gente pode, às vezes, cair num romantismo quando a gente fala isso, né? Me aconteceu determinada tragédia, determinada situação ruim. Para quê? Se a gente pensar no sentido romântico, bacana, mas dói do mesmo jeito, né? Se a gente pensar no sentido de amadurecimento, já aconteceu, eu vou ter que ter alguma reação em relação a isso. Eu estava vendo a entrevista da Fernanda Torres, né, que está aí com o filme Ainda Estou Aqui, né? Para quem está vendo isso no futuro não vai saber qual é, né, o filme, mas ela está aí com o filme Ainda Estou Aqui, né, onde ela faz a Eunice, a mãe do Marcelo Rubens Paiva. Esqueci o nome do marido dela, que foi sumido na ditadura, foi assassinado na ditadura, né? E aí nós temos a Fernanda Torres falando, tem cena que não cabia choro, porque ela recebeu um conselho muito sábio da Fernanda Montenegro, que é a mãe dela, né, que falou assim, em tragédia não cabe para o protagonista chorar. Você não vê as grandes protagonistas chorando. Ela menciona alguns nomes, tal, dentre elas Antígona, não chora, porque ela precisa daquela força para enfrentar toda aquela história. Só que quem assiste, aí se emociona. Mas na tragédia tem essa força. E onde é que está essa nossa força? Porque essa força é arquetípica. Rodrigo, você está romantizando. Não tô. A gente vai chorar, vai descabelar, vai ter choro e ranger de dentes, como eu sempre brinco, né? Faz parte. Entretanto, essa força dentro da gente, ela é arquetípica. Todos nós temos. É arquétipo. Só que como é que a gente vai despertar isso para esse enfrentamento? Aí que tá. Aí a gente escuta psicólogos, pedagogos, naquela tentativa de estabelecer... Eu vou ser muito maldoso aqui agora, gente, não me processem. Mas aí eu não estou falando da teoria, eu estou falando de profissionais, tá? Não estou dando nomes. Profissionais que querem criar para uma criança uma espécie de caixa de Skinner, né? Onde a criança aperta a barra para tomar água, onde a criança não sei o que, aí faz a cama, aí faz não sei o que. Ok, gente, é bacana, se você tem condição é bacana, mas cria-se um terrorismo, às vezes, com uma gestante, de que essa gestante tem que fazer isso, aquilo outro, porque senão ela não sei o que, não sei o que, não sei o que. Que gente, menos, gente. Até outro dia tava todo mundo rolando no chão, comendo
cocô de fralda de pano e tá todo mundo vivo, ou quase todo mundo vivo, né? Pelo menos hoje em dia a gente bota grades de proteção na janela, aquelas redes de proteção, né? Mas nós que somos sobreviventes dos anos 80 sabemos do que estamos falando, né? Nós que não sobreviveram, é por isso que às vezes eu tenho que arquivar live porque eu não tenho freio na minha língua. Mas assim, nós estamos mais maduros hoje, né? Mas ainda assim, por mais que a gente tente criar uma coisa assim, sem traumas, impossível. E o papel do trauma é também fortalecer, né? Tá certo que tem trauma que é de trincar o pinico, né? Mas assim, aconteceu. Como é que a gente vai lidar com isso, né? É muito triste a gente pensar, por exemplo, em pessoas que sofreram queimadura. Quem conviveu com alguém, ou se você passou por essa experiência horrorosa da queimadura, fica a cicatriz, né? Fica a cicatriz, né? Às vezes não sai não, né? Às vezes fica muito ruim, né? Esteticamente muito feio, às vezes muita dor também, né? Emocionalmente é isso. Só que a gente tem uma mentalidade de positivismo tóxico, de positividade tóxica, de que deixa para trás. Não funciona assim, a gente tem que conhecer. Essa criança ferida, a gente não vai deletar ela. A gente vai acolher, a gente vai entender o que ela quer. A gente vai aprender a conviver com ela. E a gente vai ver o que a gente pode fazer com isso. A isso Jung chama de integração. Psicologia analítica não deixa de ser uma psicologia que integra as partes que estão soltas da nossa psique. A analítica é de não lise, de não quebra, né? Ou seja, de integração, né? Então a gente está falando disso aqui. Pegando a parte da queimadura, é difícil, né? Tem gente que com queimadura morre, né? Emocionalmente também, né? Emocionalmente também. Quantas pessoas podem morrer? Os românticos lá morriam de depressão, de tristeza, tuberculose, né? Lá no romantismo, sei lá. Mas hoje, depressão mata também. E leva à morte, né? Então, assim, a gente precisa conhecer as nossas emoções, aprender a nomear as nossas emoções. Quanto mais a gente consegue nomear aquilo que a gente está sentindo, mais a gente consegue elaborar, ressignificar. Porque às vezes o outro faz uma coisa com a gente e a gente sabe que aquilo desagradou. A gente sabe que o que o outro fez foi errado, mas a gente não consegue ou não coloca atenção naquilo que a gente está sentindo, naquilo que a gente tem de sentimento e de emoção. Gente, que porra é essa? Botando fogos de artifício? O que eu fiz aqui para ter fogos de artifício? Vamos pensar na sincronicidade, né? De repente, para botar atenção nisso. Vamos pensar nisso. Nossos inconscientes aqui construindo essa alquimia. Vamos tirar disso, né? Então, assim, o que eu faço com tudo isso? Como é que eu vou lidar com tudo isso? Né? Até me perdi com esses fogos, esse Instagram. Mark Zuckerberg. Eu acho que é Mark Zuckerberg junto com a dona iPhone, né? Enfim. Seguindo aqui no nosso roteirinho, né? Tem ferida que não vai ser curada, mas ela vai nos trazer a possibilidade de empatia. Às vezes a gente sangra, que é para entender que no outro dói. Faz parte da vida. Não é castigo. Faz parte da vida. Faz parte desse aprendizado. Faz parte, às vezes, até da nossa própria psique, que precisa que a gente passe, né? Aí que eu digo que o self, o si mesmo, né? Esse maestro regente, leva a gente para algumas experiências que são dolorosas, que é do tipo, você vai aprender a ser gente. Às vezes é meio que isso, né? É tipo Kiron, né? Então, quantas pessoas sofreram uma dor e elas vão atrás disso, né? A gente sabe que na infância é como se algumas árvores tivessem seus galhos cortados, machucados muito, com violências psicológicas, físicas, sexuais, né? E como é que isso vai repercutir lá na frente? E às vezes a pessoa esquece e tá lá. Rodrigo, você é a favor da regressão? Não. Tem técnicas de regressão aí, tem psicólogo que faz, tem outras especialidades que fazem regressão, porque eu penso assim,
Se esqueceu, deixa lá esquecido. A gente cuida do que está aparecendo hoje. Se lembrar, aí a gente cuida do que aconteceu. Senão a gente às vezes vira ali, tenta escarafunchar uma coisa que de alguma forma se solidificou. Torre de Pisa. Ela estava inclinando, mas chegou uma hora que ela parou ali assim, aí o povo foi lá e não conseguiu fazer muito. Os prédios de Santos também, que às vezes tem prédio de Santos que o povo até troca o alicerce ali, bota, né? Então, assim, na psique às vezes a gente não consegue fazer isso. A gente vai ter que ser igual a Torre de Pisa, dar um jeito ali de segurar, né? Enfim, sei lá, essa metáfora acho que não funcionou muito, mas cata aí a ideia e vambora. Uma coisa também da criança ferida é como que a gente lida com críticas e frustrações, né? Às vezes a gente não está preparado para lidar com crítica. Ainda mais uma criança que não foi ferida porque tudo que ela fazia era lindo, né? A hora que recebe a primeira crítica, cai a casa, né? Ou então é muito criticada, muito criticada, muito criticada, como é que vai ser isso? E às vezes cresce, vai pro mundo, tá trabalhando, o chefe nem critica, a chefe nem critica, mas a pessoa tá com aquela cobrança interna ali, ó, o tempo todo. Tá. Frustração é a mesma coisa, né? E aí muitas vezes vai descontar onde? Na comida. Aí temos transtornos alimentares também. E às vezes a pessoa não entende que o transtorno alimentar que surgiu tem a ver com críticas da infância, para uma perfeição. Tem um livro que chama O Vício da Perfeição, da Marion Woodman, se eu não me engano. Não estou encontrando ele ali. Não estou vendo. Marion Woodman, acho que é O Vício da Perfeição, né? Onde essa criança também é muito cobrada. Claro, estou falando de uma forma muito simplista. O livro é muito mais profundo do que isso, tá? Mas o quanto que essa criança ela acaba levando adiante uma forma de adaptação àquela crítica da forma que ela encontrou. Sabe? Vocês já devem ter visto a árvore que vai crescendo e ela fica meio torta para poder desviar, né? E conseguir continuar crescendo. Aí você vê que ela deu a volta no corrimão, deu a volta na casa, porque ela precisou se adaptar. Aí é uma árvore que às vezes ela costuma ser retinha no dia a dia, mas ali ela tá meio torta. E é a gente é assim, às vezes a gente tá meio torto, né? E não tô falando dessas pessoas, tô falando de nós, porque se a gente for fuçar, certamente a gente também acha feridas profundas na gente. É que às vezes a gente não está colocando tanta importância, que não está pipocando tanto, mas às vezes um complexo vai ativar numa situação X quando você está com 50 anos, e você fala, pô, de onde é que veio isso? E se a gente for forçar, de repente a gente acha alguma coisa nos seus 5 anos de idade, sem fazer regressão, às vezes a memória vem, né? Uma coisa importantíssima que eu quero falar para vocês aqui é cuidado com o julgamento, principalmente o auto-julgamento. O julgamento do outro também, né? Porque a gente fala que pro outro é mais fácil do que realmente é, né? Eu sei que tem gente que tá na coitadolândia, tá? Mas não estamos falando desses. Vamos pensar sem julgamento. O que é julgamento? É a gente determinar coisas, determinar ou é fácil ou é difícil, né? Às vezes é castigar, é tentar punir. Mas julgamento é uma avaliação daquilo. De repente eu estou fazendo uma avaliação muito crítica, de repente eu estou muito autocrítico, né? E aí eu não coloco atenção nas minhas feridas, porque eu precisei ser forte o tempo todo. Casa dos Três Porquinhos, uma hora vem um vento mais forte e derruba bonito, a gente tem que tomar cuidado com isso. Né? De repente eu consegui uma fortaleza muito grande, mas o que é que ficou capenga? Eu tenho que olhar, porque provavelmente alguma coisa ficou capenga no meio desse caminho, tá? Eu acho que uma palavra importante para a gente caminhar aqui para o fim da nossa live é a compaixão, né? Não só a empatia que eu tenho com o outro, mas a compaixão que eu tenho com o outro, principalmente comigo. Respeitar a minha história, respeitar as minhas dores. Porque às vezes a minha criança, ela fica uma criança pentelha, cobrando, pedindo, igual a bolacha no mercado. Só que nós não estamos falando de bolacha. Nós estamos falando de atenção, de validação, palavras de afirmação, né? Carinho, toque físico,
Enfim, N coisas se cabem aqui que a gente poderia falar e elencar, né? Então, assim, qual foi meu trauma? Qual foi minha experiência? E às vezes eu estou reproduzindo coisas que fizeram comigo, porque eu achei que aquilo era o certo. Ah, Rodrigo, mas eu discordo. Você discorda racionalmente, mas de alguma forma você se aproxima daquilo e você está reproduzindo. Com o meu primeiro sobrinho, gente, eu tinha 14 anos de idade, né? Minha irmã é mais velha do que eu e o meu sobrinho mais velho, a gente tem 14 anos de diferença. Então, quando o Leandrinho começou a crescer e andar para cá e para lá, assim, engatinhar e andar para lá e para cá, eu tinha muito medo que ele se machucasse. Minha irmã estava ali do lado, assim, no quarto do lado, e não tinha perigo o Leandrinho ficar ali, mas eu morria de medo desse menino se machucar e tudo era não. E ele vinha no meu colo, ele chorava, né? Eu ficava triste, ele me odeia, não tinha nem idade para ter essa manifestação tão explícita, mas não, a minha irmã sacou. Ela falou que eu falava muito não, e que quando eu segurava ele muito forte, porque eu tinha medo de derrubar, né? A criancinha segurava muito forte, ele não ficava contente no meu colo. Mas eu entendi como tinha que segurar, né? Mas eu estava reproduzindo quem? Provavelmente alguma coisa que eu aprendi ali. Minha mãe sempre foi uma mãe dos nãos, né? Minha mãe sempre foi essa mãe dos nãos. Se ela aparecesse aqui na live agora, eu ia fazer ela passar vergonha, tadinha. Mas foi como ela aprendeu, foi o melhor que ela pôde fazer, né? Então, quantas vezes a gente está fazendo o melhor, mas a gente está traumatizando as crianças também. Porque a gente também tem as nossas dores e a gente mira no melhor a ser feito e a gente vai errar. A gente tem que se absolver disso. Bom, a gente ter noção, né? E parâmetro de lei, inclusive, né? Porque tem pai e mãe aí que, pelo amor de Deus, não tem mínima de noção de lei, né? Mas o quanto que, de repente, né? Recapitulando tudo aquilo que a gente falou hoje, o quanto que a nossa criança ferida encara a profissão ou os relacionamentos de acordo com as feridas que a gente viveu lá atrás, né? E aí é mais difícil a gente realizar os nossos sonhos, os nossos planos, porque além, como eu disse, além do plano em si, a gente está fazendo o quê? Tendo que lidar com essa dor, com essa ferida emocional. Tenho no canal, acho que um vídeo sobre ferida emocional, sobre dor do coração partido, né? Tem um vídeo sobre bullying também, né? Acho que 2 vídeos sobre bullying, um é um vídeo, outro é uma live. Então, assim, procurem sobre isso também, porque a gente se trabalhando, e não digo curar, tá? Outra, cura é relativa, e cura não é ausência de sintomas, né? A cura muitas vezes está na gente compreender essa história e reintegrar, né? E entender o que nos aconteceu e o que a gente vai fazer com isso. É uma coisa muito ampla, né? O que eu vou fazer com isso? É uma coisa muito ampla, eu sei disso, parece vago, mas ao mesmo tempo não é, porque é muito personalizado, não tem uma regra, não tem uma fórmula, né? Cada um vai fazer de um jeito, sei lá, tem gente que vai até pintar quadro, escrever música, mas não é todo mundo que vai para arte. Tem gente que vai desenvolver um projeto, tem gente que vai ficar refletindo, tem gente que vai virar a página, enfim, cada um vai lidar de um jeito. Tem o melhor? Não, tem o melhor para você. E isso é você que vai descobrir, não é um psicólogo, uma terapeuta, um analista, um guru, um tarô, não é nada disso. Isso vai ajudar a refletir. Outro dia perguntaram para mim assim, você acredita em tarô? Falando isso, eu preciso responder uma pessoa sobre isso, né, que me contou o tarô dela, né, que eu adoro saber das curiosidades também. Você acredita em tarô? Eu falo assim, eu acredito muito no tarô quando ele propõe, isso é visão pessoal, tá? Não é o psicólogo. O psicólogo não usa tarô, né? Não pode usar tarô nas consultas psicológicas. Mas o psicólogo, o Rodrigo César, gosta de tarô, mas o tarô que propõe reflexões. Não o tarô que fala, vai acontecer tal coisa tal dia. Nisso aí eu não curto muito, não, embora para ansiedade é uma maravilha, né? Mas eu gosto, tipo, tarô mitológico, que vai propor uma reflexão, uma proposta de aprendizado através de um mito, né? Então eu curto essa pegada, porque a gente se instrumentaliza ali com uma sugestão de reflexão
e a gente tenta aplicar. Por isso que os mitos perduram até hoje, né? Porque a humanidade ela se espelhava nesses mitos para resolver as próprias questões. Porque se com os deuses acontecia aquilo e os deuses resolviam, a gente é a mesma coisa. Eu que sou um mero mortal, contos de fada também, mas nós também temos os mitos e contos aí que não são de deuses e reis e rainhas. Então, assim, e quais são todos os personagens que estão nesses mitos e contos, para a gente finalizar, né? A gente fala da Chapeuzinho Vermelho, né? Mas a Chapeuzinho Vermelho, essa mãe, eram outros tempos, eu sei disso, né? Mas essa mãe manda essa criança atravessar a floresta para levar comida para a avó que está na cama. Nem a mãe vai ver essa mãe. Então, assim, eu sei que tem a história, o plot da história e tudo mais. Se a mãe fosse, não teria lobo mau, tudo mais, eu sei disso. Mas, ao mesmo tempo, o que isso quer dizer? Essa mãe manda essa criança. Por que essa mãe não faz uma ponte com a própria mãe? Qual é essa história? Qual o motivo? De repente ela estava soberbada ali com algumas coisas, mas a gente começa a pensar outras coisas sobre outros personagens, né? A Jette Bonaventure, ela fala assim no livro dela sobre contos e mitos, né? Ela fala assim, a gente sempre está acostumado a se identificar com o protagonista, com a princesa, com o príncipe, que seja. Mas a gente está acostumado a se identificar com a madrasta, e às vezes a gente é madrasta. Homens e mulheres madrastas, entendeu? Porque é arquétipo, não é necessariamente o sexo ou a identidade de gênero, né? Então é tudo muito complexo, por isso que esse autoconhecimento faz a gente percorrer os aspectos sombrios também, aquilo que eu não conheço sobre mim. E essa criança ferida muitas vezes está na sombra, eu não conheço muito sobre ela, mas ela está agindo através de um complexo. Mas da mesma forma que a gente tem uma criança ferida, nós temos aí o curador ferido, né? Então, nem que eu não faça um trabalho curador, vá para uma profissão assistencial, médico, psicólogo, TO, terapeuta ocupacional, que seja, né? Theta Healing, essas coisas todas, não, nem necessariamente eu vou por aí, mas eu faço a cura aqui, ó, eu faço esse processo aqui. Vamos pensar assim, na transformação do queijo. Eu adoro a metáfora que eu aprendi com a Janete Angelino, né? Se a gente pegar o queijo Minas, nosso Brasilzão aqui sabe que é queijo Minas, né? Aquele queijo fresco, branco, né? Fresquinho, fica na geladeira. Se a gente deixar esse queijo fora da geladeira e vai trocando o papel debaixo dele, ele seca. E ele vira o queijo meia cura, ou queijo curado, se passar mais tempo, né? Então, assim, é o processo de cura, de depuração. Essa água toda desse queijo, a gente pode pensar nas nossas emoções, que às vezes a gente precisa dar uma secada, porque a gente está muito inflamado. Não é que a gente vai ficar seco emocionalmente, não é isso. Mas às vezes está too much, a gente está se afogando nessa própria sentimento, a gente precisa, como lá a protagonista das tragédias, né? Ter mais firmeza, não cabe choro aqui. Procura essa entrevista com a Fernanda Torres, está ótima, é uma entrevista em inglês, mas tem a legenda embaixo. Né? Então, assim, ela está falando sobre isso, né? Ela está falando sobre... Eu não lembro quais eram as personagens que ela menciona, eu lembro da Antígona. Da Antígona, certamente eu lembro. Então, o quanto que a gente também tem essa força dentro da gente, não é a força da guerreira, né? E outra, a gente não vai se associar com imagem arquetípica, pelo amor de Deus, ativar arquétipo de Cleópatra. Cleópatra nem é arquétipo, porque Cleópatra seria uma pessoa viva, né? A rainha do Nilo, a gata do Nilo. Não entra nem na mitologia, então nem a imagem arquetípica. Então não dá pra gente ativar nem imagens arquetípicas, Afrodite, por aí vai, porque senão a gente vai atrair pra gente também aquela força arquetípica não só da vitória, mas da tragédia daquela pessoa, porque todos esses têm lado bom e lado ruim. Todos eles têm vitórias e espinhos. Né? E quando a gente ativa isso, a gente não sabe o que a nossa psique decide escolher. Fritas acompanha, às vezes essas fritas elas são aquelas fritas engorduradas, né? Que não são tão saborosas assim, né? Então a gente precisa olhar para esse processo todo, mas para a gente ter a nossa individuação, a gente se tornar indivíduo, a gente crescer e amadurecer de acordo com a nossa essência e com aquilo que a nossa psique vai enfrentar e aquilo que a vida demanda que a gente enfrente, certo? Deixa eu só ver aqui se o rapazinho chegou.
chegou. Ele 1 minuto agora. Beleza. Estou finalizando a live. E é isso. Quero agradecer a presença de vocês. Vamos olhar para essa criança interior. Que essa criança interior, às vezes, ela fica birrenta. Ela fica birrenta e às vezes ela vira um líder religioso, político, um líder. Vira tirano, tá? Quem fala isso é a von Franz, Marie-Louise von Franz, no livro do Pur, né, Pur Eternos. E o Jung também fala isso em Presente e Futuro. A criança, muitas vezes, ela vira uma tirana. Tirania, fascismo, ditador e por aí vai. E de repente essa tirania, esse lado ditatorial não está num cargo político, mas está num relacionamento, onde eu quero poder sobre o outro. E como nós já vimos neste Instagram e neste canal, como diz o Carlos Gustavo Jung, né, o Carl Gustav Jung, o oposto do amor não é o ódio, é o poder. É quando eu quero ter poder sobre o outro. Um é a sombra do outro. Amor e poder. Tem um vídeo sobre isso no canal Rodrigo César no YouTube. E tem alguma postagem aqui no Instagram também sobre isso. Um beijo, me chama na DM. Quem quer fazer terapia comigo, chama na DM. Bora trocar assunto, bora trocar figurinha. E se inscreve, dá like, manda para os amigos que você precisa mandar, que você sabe que essa live vai ser útil para ele. Manda para lá. Seja aqui no Instagram, seja no YouTube, se inscreve, dá like, deixa comentário, por favor, isso ajuda tanto o tio Rodrigo. É isso, um grande beijo e tomem café do bom, tá? Não aceite um café ruim, porque a vida é curta demais e sofrida demais pra gente já ter que tomar café ruim. Um beijo, tchau!